Deus é um Deus que conhece os nossos defeitos, as nossas qualidades, e quando a gente erra ou quando a gente acerta, Ele continua nos amando. Ele continua insistindo em nós. Então, quando o Senhor me deu esse livro para escrever, o nome do livro é Pai, o nome favorito de Deus. Amanhã eu vou falar sobre isso. A mensagem amanhã vai ser sobre isso. Então, convida alguém que você acha que precisa receber um abraço do Pai Celestial. E a nossa geração, ela precisa de um pai. A nossa geração precisa de um encontro com esse Pai que cura, que transforma, que liberta e que faz com que a gente se sinta especial. Todos nós aqui somos especiais diante de Deus. Mas muito do que está aqui nesse livro são essas experiências que eu tenho tido com a minha filha, Laila, são as experiências que eu tenho tido com o milagre que é o meu garoto, Éden, porque os médicos disseram que a minha esposa nunca mais poderia engravidar, porque senão ela poderia ter uma eclâmpsia pior do que quando ela teve a Laila, e ela poderia morrer. E depois de 7 anos de oração, de espera, aplicando fé, o Éden também veio prematuro, mas ele é um menino perfeito para a glória de Deus, é a alegria na nossa casa, é a companhia da irmã dele, é muito lindo, que ele tem um quartinho dele, mas todo dia ele pula para a cama dela e fala assim, eu quero dormir com a minha irmã. Isso é maravilhoso. Então, tem muitos princípios aqui para que você cresça, evolua. Não é um livro sobre criação de filhos, tem dicas e conselhos sobre isso aqui, mas o alvo desse livro é o coração daqueles que querem entender o que é ser filho de Deus. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, mas amanhã é o dia que eu vou realmente abrir o verbo sobre isso aqui. Tá? A gente tem poucas unidades desse livro e gostaria de te convidar a adquirir um livro desse, porque além do teu crescimento espiritual, você vai estar me ajudando a chegar em Moçambique, na África, dia 1º de outubro. Eu vou estar embarcando para lá. Vai ser a minha 15ª viagem para Moçambique. É um país na África que precisa muito de Jesus. Eu vou lá num orfanato pela 15ª vez. Essa música Abba Pai, que o nosso querido irmão citou aqui, ela foi escrita e ela foi cantada a primeira vez nesse orfanato em Moçambique. E o Senhor disse que eu tenho que levar esse livro para lá. Então nós vamos levar esse livro para lá, vamos ter uma conferência de adoração em Moçambique, vamos passar uma semana lá, ajudando aquelas crianças, ministrando ao coração daquele povo, levando o evangelho que transforma. Então, quando você adquirir um livro desse, você vai estar me ajudando a chegar lá, a abençoar eles, tá? Ali também tem algumas pulseiras, muito legais como essa, e outras coisas que você pode estar adquirindo. Alguém está dizendo que está quase acabando lá, que os irmãos já estão comprando tudo, tá? Mas é isso, os nossos produtos eles têm um propósito, é um propósito missionário, beleza? Vamos lá. Quantos aqui sabem que são sacerdotes? Não se tinha convicção. Quem aqui sabe o que é ser um sacerdote? Senti menos convicção ainda. Então tá, vamos primeiro entender uma trajetória. O que é ser um sacerdote? Cada religião tem o seu sacerdote. Cada religião tem o seu representante. E quando você olha para aquele sacerdote, você compreende um pouco do Deus que ele serve, da missão que ele tem e da religião que ele tem. Quando a gente estava vindo para cá, eu vi uma placa bem gigantesca, chegando no estreito, de um garoto que deve ter seus 25 anos de idade, 26 anos de idade no máximo, que ele já é um pai de santo, né? E é o pai fulano de tal, né? Que ele é mestre em amarração do amor, era isso que estava lá, né? Traga o seu amor em 3 dias. E ele estava vestido como alguém da Umbanda, usando a roupa da Umbanda, os colares da Umbanda e todo o trejeito da Umbanda. E quando você olha para aquilo, você se identifica com a religião. Você vê que aquela pessoa carrega uma cultura, carrega um pensamento sobre aquela religião que ele acredita. Bom, não é diferente no nosso caso. Nós, como cristãos, nós temos sim os nossos sacerdotes. É lógico, né? Um pastor é um sacerdote, uma pastora é uma sacerdotisa. Mas nós temos ainda que crescer no nosso entendimento sobre uma coisa, porque nós comumente achamos que só são sacerdotes aquelas pessoas que foram ordenadas a pastores
ou evangelistas, ou missionários, né? Isso vem da nossa cultura católica, de que o sacerdote, né, é o padre, e o padre naquela época, né, muitos anos atrás, até se virava de costas para a igreja e celebrava missas de costas. Então, só ele que podia ter acesso a determinadas coisas. Mas isso vem de uma raiz ainda mais antiga, de que é quando Deus estabeleceu o sacerdócio. Como foi que nasceu esse negócio de sacerdócio? Você lembra que a Eva comeu do fruto proibido. Ela deu ao seu marido, que também comeu. Naquele dia, Deus fez o primeiro ofício sacerdotal. Deus foi lá, pegou um cordeirinho inocente, cordeirinho de 1 ano, disse a Adão: sacrifica esse cordeiro. Pega o sangue dele, vou asperjar sobre vocês. Esse sangue está redimindo o pecado de vocês. Eu vou pegar a roupa do cordeiro, a pele do cordeiro, eu vou colocar sobre vocês agora, cobrindo a nudez e a vergonha de vocês. E a partir daquele dia, Deus disse a ele: quando você quiser conversar comigo, quando você quiser me adorar, você vai pegar um cordeiro e você vai sacrificar esse cordeiro em adoração. E é assim que a gente vai bater esse papo. Antigamente a gente andava de mão dadas no jardim, mas agora não dá mais. Agora você precisa de um ritual sacerdotal. E quando ele teve filhos, então ele fazia aquele ritual sacerdotal de sacrifício, não apenas para ele e para Eva agora, mas também fazia para os seus filhos juntos. E ali então foi passando de pai para filho aquele ofício sacerdotal. Até que nós temos um sacerdote de uma nação, chamado Moisés e Arão. Aqueles 2 caras eram os únicos caras que entravam na presença de Deus e se humilhavam diante de Deus, entregavam sacrifício diante de Deus, representando aquela 1.600.000 pessoas que estavam no deserto. Você já imaginou, gente, numa época que não tinha um grupo de WhatsApp, se bem que um grupo de WhatsApp com 1.600.000 pessoas devia ser uma loucura, né? Ontem eu abri o grupo do Ministério Louvor para a gente fazer um concurso de figurinha, me arrependi em 15 segundos, né? Como as pessoas elas se revelam, né, quando o assunto é mandar uma figurinha. Tá? Não tinha microfone, não tinha som, como é que Moisés liderava aquelas pessoas? Cara, é um negócio muito louco. Mas apenas Moisés e Arão, e a família de Arão, podiam entrar na presença de Deus. Quem está comigo aqui? Esse ministério sacerdotal ele foi acompanhando o povo de Deus desde que a região de Israel foi conquistada, e esse templo estava lá também na época de Davi, na época dos juízes, sempre houveram as sinagogas, mas então veio Jesus. E Jesus, então, ele foi o nosso sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? Era aquele homem que entrava uma vez no ano na santa presença de Deus. Se esse homem tivesse em pecado, ele morria na presença de Deus. Era tão sério ser um sacerdote que aquele homem passava a madrugada inteira lendo a Bíblia, a madrugada inteira um amigo de um lado e um outro amigo do outro, protegendo ele para que ele não tivesse nenhum pensamento impuro, nem um sonho impuro, porque se ele entrasse na presença de Deus que é santa, ele morria. O sacerdote entrava com um cinto cheio de sinos, balançando, e as pessoas ficavam ouvindo de fora. Se os sinos estivessem tocando, ele estava vivo. Se o sino tivesse parado de tocar, provavelmente ele tinha morrido em pecado lá, porque era muito sério estar na presença de Deus. Então vem Jesus. E Jesus, então, ele se transforma não apenas num sacerdote que representa aquela nação de Israel, mas ele morre e entrega o seu sacrifício diante de Deus, que é a sua própria vida, por todas as pessoas que estão aqui nesse lugar. Você pode dizer amém? Amém. Por todas as nações. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o sacerdote e ele também foi o Cordeiro. E a nossa dívida, por causa do sacerdócio de Cristo, está paga. Quem pode dizer amém por isso? Isso é maravilhoso, irmãos. Só que eu tenho uma surpresa para você. Olha só, o que a Bíblia diz aqui? Mateus 27, 51, o momento exato que Jesus morreu. Diz assim: e naquele momento, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo, e a terra
tremeu e as rochas se partiram. O que estava acontecendo aqui? Tinha um véu que separava o povo comum, a igreja comum, da presença. E só quem podia passar por entre esse véu era esse sumo sacerdote escolhido, santificado, preparado, treinado, ungido para estar lá. E quando Jesus morre, o dedo de Deus vem e faz assim, rasga aquele véu, dizendo que agora não apenas um homem separado poderia entrar na presença, mas agora todos aqueles que têm o sangue do Cordeiro sobre eles podem ter acesso à presença de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Isso é maravilhoso. Olha o que o escritor de Hebreus diz aqui, Hebreus 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim nós temos alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação. Presta muita atenção nisso, porém sem pecado. Jesus foi uma pessoa como nós, que sofreu todo tipo de tentação, porém sem pecado. Tem uma diferença muito grande entre tentação e pecado, mas esse é um assunto para outra palavra. E assim nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda confiança. Diga, confiança. Nós não vamos entrar no trono da graça com medo. Nós não temos um Deus que, quando nós levantamos as nossas mãos para adorar, Ele começa a te empurrar e te acusar e falar para você ir embora. Deixa eu falar uma coisa para você. Discirna as vozes que falam na sua mente e no seu coração. Pastor, a voz de Deus me confronta? Sim. A voz de Deus me chama, me convence do pecado? Sim. Mas a voz de Deus, ela nunca te acusa. Quem é o acusador é Satanás. Existe a diferença entre o confronto do Espírito Santo, que está trazendo em você consciência de pecado, convicção de pecado, motivação de mudar, mas existe uma diferença muito grande, a voz de Satanás dizendo, você não é digno, sai da presença de Deus. Sabe de uma coisa? Cara, você não vale nada, sabe? Baixa as suas mãos, você é um mentiroso. Isso é a voz de Satanás. São duas coisas diferentes. A voz do Espírito Santo sempre vai te chamar para mais perto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você pode se aproximar com confiança do trono da graça, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento das nossas necessidades. Você tem uma necessidade, seja ela emocional, espiritual, financeira, nos seus relacionamentos. A Bíblia está dizendo que o lugar para você resolver essas coisas e receber conselho é na presença manifesta de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sobre adoração. Mas uma coisa que nós precisamos mudar na nossa mentalidade como igreja é que a adoração, ela não é apenas um preparo para a palavra. A adoração não é apenas um preparo para uma coisa que está vindo. A adoração não é apenas um momento de entretenimento onde a gente pula, dança, sorri e chora. A adoração é a oportunidade que você tem de tocar no coração de Deus e ser tocado por Ele. E a Bíblia diz que o verdadeiro adorador, ele está em escassez. Sabe por quê? Porque Jesus disse que o Pai está procurando eles. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Mas eu quero declarar que Ele já te encontrou. Amém? Amém? Então, na próxima vez, irmão, você vier aqui, que o momento de adoração começar, não importa se você conhece a música ou não. Não importa se você se identifica com a música ou não. Simplesmente adora. Vai fundo na presença de Deus, porque Jesus pagou um preço muito forte para que você pudesse acessar essa presença. Então, a Bíblia diz o seguinte, segunda surpresa que eu quero falar para você hoje. Apocalipse 5, versículo 9. Apocalipse 5, versículo 9. Quem está comigo, diga amém. Amém. Vamos lá? Isso aqui eu já te mostrei quando Jesus morreu, o que foi que aconteceu na terra. O véu do templo se rasgou. Agora eu vou te falar o que aconteceu no céu. Quando Jesus, o Cordeiro de Deus, adentra o céu, Ele pega da mão do Pai, que está no trono, o livro da vida, para desatar os selos, porque agora Ele tem autoridade para desatar esses selos. E aí, os anciãos que estão ao redor do trono começam a cantar uma música dizendo assim,
E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Preste atenção nisso. E tu os constituíste um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão com ele sobre a terra. Espera aí. Então Jesus, nosso sumo sacerdote, purifica os nossos pecados, rasga o véu e diz: você agora tem acesso à presença de Deus. Mas não apenas isso, mas ele te promove também a ser um sacerdote. Daniel, então peraí, eu sou um sacerdote, eu vou morrer pelas pessoas? Não. Eu vou apresentar sacrifícios em favor das pessoas? Não. Nós não somos o tipo de sacerdote como Jesus foi, que nós precisamos sacrificar as nossas vidas. O nosso ofício sacerdotal é diferente. O nosso ofício sacerdotal é uma identidade. Fala comigo, identidade. Quando você nasceu de novo, você recebeu uma identidade. E você tem duas características importantes nessa identidade. Primeira, fala assim: eu sou filho de Deus. Você pode até trabalhar na obra de Deus, mas você não é um obreiro. Você pode servir a Deus com alegria, mas você não é um servo. Você pode trabalhar para Deus, mas você não é um funcionário de Deus. Você pode fazer muitas coisas para Deus, mas você não foi chamado necessariamente para fazer coisas para Deus. A tua identidade é de filho e de filha do Deus vivo. E você tem que aproveitar isso, meu irmão. Mas muitas pessoas passam uma vida inteira, nascidas de novo, amando a Deus de todo o coração, sem desfrutar da sua relação de filhos. E a gente precisa sair desse lugar. Você lembra da parábola do filho pródigo? Tinha um filho lá, o mais velho, que foi lá brigar com o pai, dizendo: como assim? Você está fazendo um churrasco para o menino pecador, mas eu não tenho nada. E o pai fala assim: você é meu filho, você também tem acesso a mesmos direitos. Você nunca usufruiu, filho, porque você não quis. Então, primeira característica da tua nova identidade, fala assim: eu sou filho de Deus. A segunda característica dessa identidade é que você é um sacerdote. Agora eu vou perguntar de novo: quantos aqui agora já acreditam que são sacerdotes? Levante sua mão. Bom, um pouquinho mais de convicção. Eu te mostrei na Bíblia que o sangue de Jesus te comprou, não apenas para salvação. O sangue de Jesus te comprou para que você entre num reino de sacerdotes, para reinar com eles sobre a terra. Então eu estou olhando aqui para reis e rainhas que reinarão com o Senhor sobre essa terra. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Vamos lá. 1 Pedro 2, versículo 9. Eu vou tentar te convencer agora com esse versículo. Vocês, porém, são geração eleita. Fala bem forte agora: sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, a Bíblia está dizendo que você é uma nação de sacerdote real. Então, não são apenas os padres, ou os pastores, ou os missionários. Não são apenas aqueles que estão nas sinagogas. Você é um sacerdote. E o que é que Deus espera que você compreenda dessa missão sua sacerdotal? Vamos lá. Eu quero te falar um pouquinho do que é o ofício do sacerdote. O que um sacerdote faz? Por que Deus fala que nós somos sacerdotes? Primeira coisa que um sacerdote deve fazer: ele ministra ao coração de Deus. Fala comigo: eu devo ministrar ao coração de Deus. Todo sacerdote, segundo a ordenança sacerdotal que Deus deu a Moisés, antes que ele orasse pelo povo, antes que ele entregasse sacrifícios a Deus pelo povo, primeiro ele se purificava a si mesmo, ele entrava na presença de Deus, e ele tinha um ritual de ficar lá na frente da chama, sabe, daquele
esqueci agora, aquelas 7 velas que estavam lá, os candelabros, e ali simboliza o fogo da presença de Deus. Ele tinha que também acender um incenso, simbolizando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Ele tinha que apresentar um sacrifício para si mesmo. Era o seu momento de adoração diante de Deus, pessoal. Então, só depois que ele fazia isso, ele estava liberado para apresentar, então, aquela nação e aquela família. Deus nos chamou para, em primeiro lugar, ficarmos com Ele. Como assim? A minha missão, então, é amar a Deus? Exatamente. Então, quer dizer, Daniel, que eu posso pregar o Evangelho, eu posso ganhar uma nação inteira para Jesus, mas se eu não for fiel a Deus no meu secreto, se eu não for fiel a Deus na minha devoção, onde ninguém está me vendo, se eu não for fiel a Deus na minha vida de adoração, apaixonada por Jesus, eu posso estar errando, não só pode, como você está errando. A gente conhece muitas pessoas, no decorrer dos anos, que eles estão dando as suas vidas para as nações, como missionários, mas eles esqueceram de ministrar ao coração de Deus. Quando nós começamos a fazer viagens missionárias em algumas nações, a gente notava que os missionários estavam socorrendo as viúvas, ajudando os órfãos, entregando cesta básica, fazendo de tudo, gente, para ajudar as pessoas. E eu lembro que eu fui uma vez numa base missionária, num lugar muito, muito pobre na África. E quando eu cheguei lá, o Espírito Santo disse assim: junta eles para orar. Eu falei, poxa, vai ser normal, a gente vai chamar os missionários para orar aqui. E quando eu chamei os missionários para orar, eu percebi que eles não queriam pegar na mão um do outro, eles estavam desconfortáveis. E aí eu fiz uma pergunta: gente, que dia vocês oram? E eles falaram: a gente não ora junto. Algum tempo atrás, nós tivemos algumas discussões aqui, uma parte da equipe era canadense, outra parte da equipe era alemã, outra parte da equipe era americana, e eles tinham tido algumas confusões, eles estavam servindo as pessoas, mas eles não tinham mais comunhão entre eles. E eles não estavam mais orando, porque eles não tinham mais aquela alegria de estar juntos. Eu falei: então, peraí, vocês não estão orando, vocês não estão adorando a Deus, a gente não está fazendo isso. E eu falei assim: a gente precisa realinhar algumas coisas. Vocês não estão aqui apenas para pregar o Evangelho para outras pessoas. Vocês estão aqui para levantar um incenso santo da África para o coração de Deus. Irmãos, qual é o mandamento mais importante? Amar o Senhor Deus de toda a tua alma, de todo o coração, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante, que é amar as pessoas. E muitas vezes nós entendemos muito bem o Evangelho de ajudar as pessoas, amar as pessoas, discipular as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, frequentar a igreja para estar com as pessoas, estar nos eventos para estar com as pessoas, mas a gente esquece que a segunda parte do mandamento só é possível se eu estiver amando a Deus. O que faz uma pessoa desejar amar outras pessoas é se ela está alinhada com esse amor de Deus. O que te dá poder e autoridade para orar pelas pessoas é se você está cheia, abastecida desse amor de Deus. E tem muitas pessoas que já estão andando de tanque vazio há muito tempo. E sabe o que eu percebo? Muitas pessoas desigrejadas falando assim: eu saí daquela igreja porque eu não gostava do louvor, não gostava da música, a palavra do pastor já não preenchia mais, eu precisava ir num lugar que me preenchesse melhor. E a gente conversa assim: como é que está no secreto, irmão? Você tem ficado com o Senhor? Você tem sentido o prazer de ficar sozinho com Ele? Você tem gastado horas na sua semana estudando a palavra de Deus, buscando na palavra de Deus como se fosse alguém que está desesperado para achar um tesouro? Pastor, faz um tempo que eu não estou fazendo isso. Deixa eu te dar uma notícia. A igreja mais bonita, mais amável e mais cheia de Jesus do mundo
não consegue substituir o lugar secreto na sua vida. Não consegue. Não consegue. Quantas vezes, irmãos, eu mesmo estava me sentindo vazio ou desanimado com alguma coisa. E quando eu ia orar, o Espírito Santo estava falando, não é culpa das pessoas, não é culpa do ministério, não é a culpa do trabalho que você está desenvolvendo, fica mais comigo. Eu sou o teu prazer. Eu sou o teu prazer. Entende isso, fica comigo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Levítico 6, versículo 8. Vamos lá. Versículo 6, 8. A gente vai ler muita Bíblia hoje, amém, gente? Não vai ter muita palavra coach hoje aqui, não. Segura a onda. Deus deu para Moisés e para Arão uma regulamentação, uma lei sobre o sacerdócio. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. O Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e aos seus filhos. Esta é a regulamentação acerca dos holocaustos. O holocausto deverá ficar queimando por toda a noite até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo deverá ser mantido aceso. Vamos mais para frente. O sacerdote vestirá roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do lado do altar. Vamos para o próximo. Depois trocará de roupa e tal. Versículo 12. Vamos ler junto. O fogo deve ser mantido aceso no altar. Não deve ser apagado. Preste atenção nisso aqui. Toda manhã. Diga toda manhã. Bem alto, forte. Toda manhã. O sacerdote acrescentará lenha e arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura, Senhor, inclusive queima a minha, aleluia. Das ofertas de comunhão, fala ofertas de comunhão. Olha a lei do sacerdote, toda manhã, oferta de comunhão. Toda manhã tinha uma disciplina para fazer algumas coisas. Acrescentar lenha no fogo e queimar sobre ele toda manhã as ofertas de comunhão. Você sabe por que muitas vezes nós estamos fracos na nossa fé? Sabe por que nós somos enganados facilmente? Sabe por que nós sentimos tristes facilmente? Porque nós não estamos dando para Deus a melhor fatia do nosso dia. Nós não estamos alicerçando os nossos pés sobre a rocha como bons sacerdotes toda manhã. Gente, tem uma coisa tão maravilhosa que muda, transforma as nossas vidas. Transforma as nossas vidas. Um dia eu comecei a ter algumas lutas, pensando em como criar o meu filho. Ele agora está com 6 aninhos de idade, na época ele tinha 4, e eu vi uma cena bem complicada, perto da porta da escolinha dele, que fica na frente de casa. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser a geração do meu filho? Como é que vai ser isso? Senhor, me ajuda a discipular o meu filho. E ele disse assim, fala para ele falar comigo todo dia de manhã. Eu peguei uma cartolina, coloquei umas estrelinhas, eu disse, filho, a primeira coisa que você vai fazer é falar com Jesus. Pai, o que é que eu vou falar para ele? Pai vai te ensinar algumas coisas. Primeiro dia, o bichinho estava lá, não sabia o que falava para Jesus. Outros dias, eu abri a porta, ele estava lá sentadinho, e Deus falou, senta do lado dele. Falei, filho, você falou com Jesus? Ele falou, pai, ainda não. Ele está me ouvindo mesmo? Eu falei, com certeza. E o que é que eu posso falar para ele? Eu falei, então eu vou falar com Jesus do meu jeito, e tu vai ouvindo. Tá bom? Tá bom. E depois de algumas semanas ali, ele se atrasou para o café da manhã. Falei, cadê o Éden? Está dormindo? E ele gritou, estou falando com Jesus. Ficou parte da nossa rotina. Aí depois o Espírito Santo disse assim, então aproveita e toda a família lê a Bíblia de manhã, ora um pouco, abençoa uns aos outros e me adora. Irmãos, e aí lá em casa a gente não tem só o café com Deus Pai, tem um cuscuz com Deus Pai, tem a tapioca com Deus Pai, de vez em quando tem um bacon e uma panqueca com Deus Pai, é maravilhoso. E a gente cultiva a presença de Deus ali, e o fato de orar uns pelos outros e abençoar o dia
um do outro, muda o nosso dia. Sabe por que a gente não faz essas coisas toda manhã, irmãos? Porque nós não tivemos a revelação do quanto isso é poderoso. Bota o versículo lá de novo, queridão. A Bíblia diz assim, ó: o sacerdote toda manhã deve acrescentar a lenha. Fala comigo, acrescentar a lenha. Só tinha um jeito do fogo permanecer aceso, era acrescentar a lenha. Vou te dar aqui 3 tipos de lenha para você acrescentar na sua vida, todos os dias. Primeiro, palavra de Deus. A palavra de Deus é a madeira que vai por cima do fogo do Espírito Santo e faz com que o fogo do Espírito Santo permaneça aceso no seu coração. A nossa geração tem uma falsa ideia de que você estudar a Bíblia, você esfria. Estudar teologia, você esfria. Conhecer a palavra de Deus, você esfria. Quem te ensinou isso está completamente errado. É lógico que Deus não te chamou para ser um cabeção gospel, mesmo que você seja cearense, estou brincando. A vida com Deus não é só ficar enchendo de conhecimento. É lógico que tiveram muitas pessoas que começaram a buscar conhecimento e se afastaram de Deus, mas isso é uma exceção à regra. Eu quero falar para você que a palavra de Deus revelada no seu espírito é profunda, é poderosa, acende dentro de você uma chama que ninguém pode apagar, meu irmão. Sabe o que a gente descobria na escola Abapai? As pessoas falavam: ai, eu estou doido para ir para a escola Abapai, porque aí eu vou ter tempo de ficar com Deus. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo, a minha rotina, ai meu Deus, é uma loucura. Irmãos, o 3º dia da escola, a gente já tinha que estar batendo na porta do quarto, falou: e aí gente, cadê? Devocional, vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias. E eu lembro até hoje das pessoas forçando a barra para ficar com Deus. E quantos crentes de 5, de 10 anos, já caminhando com Jesus, não tinham a mínima ideia do que fazer quando estavam sozinhos com Deus. Quando a gente está no culto, a gente sabe fazer algumas coisas, mas sozinho com Deus parece que as pessoas estavam com alguém que eles não conheciam. E o sacerdote é o contrário disso. O sacerdote é aquele que entra na presença de Deus com alegria, entra na presença de Deus com sabedoria, sim, entra na presença de Deus com temor, mas entra na presença de Deus com liberdade, pega a palavra de Deus e fala assim: sabe de uma coisa? Eu vou ser um sacerdote negligente. Não vou ser um sacerdote negligente, eu vou ser um sacerdote inteligente. Eu vou colocar lenha em cima desse fogo, porque senão a frieza espiritual vem. Meus amigos, vou te falar uma coisa: a responsabilidade de manter o fogo do Espírito aceso no seu interior não é do seu pastor, não é do seu discipulador, não é do líder da célula, não é do líder de jovens, é totalmente sua. Você é o sacerdote que deve acrescentar lenha toda manhã no fogo do Espírito. Cara, foi um negócio maravilhoso, porque Moisés, ele apresentou a Deus um sacrifício e o fogo desceu do céu. O meninozinho quase foi arrebatado, aleluia. Calma. E aí, o fogo desceu do céu e consumiu aquele sacrifício. E aí Deus disse assim: pega esse fogo original, fala comigo, fogo original. Pega esse fogo original, leva lá para dentro do santo lugar. Agora, Moisés, é tua responsabilidade manter esse fogo aceso. Não deixa apagar. Fala para o seu irmão: não deixa apagar. Não deixa apagar. Muitas pessoas falam: ai, por que você esfriou espiritualmente? Eu descobri que meu pastor não era um homem santo. Por que você esfriou espiritualmente? Porque eu fui traído. Por que você esfriou espiritualmente? Porque a irmã da igreja criticou a minha roupa. Ih, meu irmão, vai se acostumando. Por que você esfriou espiritualmente? Porque a igreja não era muito legal. Porque falaram mal de mim. E não sei o quê. E aquela coisa toda. Todas as respostas estão erradas. Você esfriou espiritualmente porque você não acrescentou lenha no fogo. É lógico que existem situações que fazem com que a gente nunca mais queira entrar numa igreja. Irmãos, eu sou pastor e às vezes eu falo assim: misericórdia. Às vezes os crentes são as pessoas mais chatas. Se o crente for religioso, se o crente for carnal, é difícil estar com ele.
Irmãos, mas no céu eu não posso chegar lá frio espiritualmente e Deus olhando para mim, aí Daniel, você completou a sua missão? Não completei, por quê? Porque eu tive uma discussão com a pessoa 2 anos atrás, você sabe, né, Senhor, eu nunca me recuperei daquela situação, e aí eu esfriei. Essa desculpa não vai ser aceita. O Senhor te chamou para ser um sacerdote, para reinar sobre a terra, e quem reina sobre a terra é quem acrescenta a lenha da palavra todos os dias. Irmãos, eu não estou falando que todos os dias você vai ler a Bíblia e vai ter uma revelação nova. Não, irmão. Cortar a lenha não é algo prazeroso. Você está lá, pum, tem muito a ver com disciplina, pum, tem muito a ver com o seu dia, com o seu coração. Nem queria estar orando, você queria estar dormindo mais. É do mesmo jeito, eu nunca sinto vontade, ai meu Deus, que vontade de correr 8 quilômetros hoje, ô glória. Vontade de fazer 200 abdominais, não é, irmão. Eu estou fazendo porque o médico disse, ou tu faz ou tu fica diabético. Eu falei, eu prefiro ir para a academia do que me abraçar com a mulher do diabo, né, diabetes. É o jeito. Um dia o meu filho falou assim, pai, vamos brincar. Eu falei, estou indo para a academia, tenho que treinar. Por que tu treina tanto, pai? Eu falei, porque eu quero ver teus filhos. Porque eu quero brincar com os teus filhos, eu quero ser aquele senhorzinho forte. Eu preciso cuidar, mesmo sem ter vontade. Quem te disse que para ler a palavra de Deus você precisa ter vontade? Você só precisa ser inteligente, irmão. Alguém aqui já treinou um bocado de tempo assim, você fica 3 meses treinando. Aí você para uma semana, quando tu volta, é pior do que quando tu começou, não é? Porque quando a gente para, irmão, a gente não apenas para, a gente regride. E muitas vezes espiritualmente é desse jeito. Você vem numa jornada e aí você se entrega, é uma semana de jejum e 40 dias de consagração, blá! E depois esquece das disciplinas espirituais. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor não te chamou para ser um corredor de uma corrida de 100 metros. O apóstolo Paulo fala sobre uma maratona. Uma maratona que você corre durante toda a sua vida. E ele diz, aquele que for fiel até o fim vai correr a maratona e vai receber a coroa da fé. Sabe, cara, eu quero ter uma vida com Jesus, que talvez ela não vai ser empolgante todos os dias, talvez não vai ser milagrosa todos os dias, mas vai manter o meu fogo aceso. E sim, com certeza, alguns dias serão extraordinários. Mas só vivem dias extraordinários na presença de Deus aqueles que são fiéis nos dias ordinários, nos dias comuns. Levanta sua mão e fala assim, Senhor, me dá fome pela lenha da palavra de Deus. Me ajuda a acrescentar dessa lenha todos os dias nesse fogo. Quem pode dizer amém? Quantos estão entendendo que são sacerdotes? Qual o primeiro chamado de um sacerdote? Diga, ministrar o coração de Deus. Se o teu chamado como sacerdote é ministrar o coração de Deus no secreto, e se você não faz, você está em obediência ou em desobediência? Então, ficar a sós com Deus no secreto é uma escolha ou é um mandamento? É um mandamento. E ficar a sós com Deus é só para pastores e alguém que tem um chamado ministerial mais intenso, ou é para todo mundo? É para todo mundo. Então cutuca alguém e fala assim, vai lá, sacerdote, Deus está te esperando num lugar secreto. Segunda lenha, vamos lá? Ande com pessoas que estão incendiadas por Jesus. Caminha com gente que ama a Deus. Daniel, eu vou desfazer as minhas amizades com as pessoas que não são cristãs? Por favor, não desfaça. A não ser que aquelas amizades sejam uma pedra de tropeço para você e você não tenha capacidade de influenciar. Se você está sendo influenciado para cair no pecado o tempo inteiro, dá um tempo. Uma das coisas que eu amo sobre a minha esposa, que ela tem me ensinado demais, é a capacidade que ela tem de fazer amizade com pessoas que não estão na nossa igreja. Elas não são cristãs, não são nem evangélicas. E ela consegue ter amizade com essas pessoas. E a partir da amizade, o evangelismo pessoal vem. O que eu estou dizendo é que você não deve desfazer as suas amizades com as pessoas que não caminham com Jesus. Não é isso. Mas é intensificar amizades
com pessoas que te inspiram, com pessoas que quando você compartilha um sonho com ela, ela compartilha um sonho com você, e acontece aquilo que aconteceu com a mãe de Jesus e a mãe de João Batista. Lembra? Os bebezinhos começaram a tremer na barriga. Sabe por quê? Era o Salvador do mundo e aquele que ia preparar o caminho para o Salvador do mundo. Gente, então encontra a sua tribo. Encontra aquelas pessoas para orar juntos. Encontra aquelas pessoas para compartilhar sonhos juntos. Encontra aquelas pessoas para ficar na presença de Deus juntos. Você deve ser a inspiração para alguém. E alguém deve estar se inspirando em você também. E você deve buscar inspiração em alguém. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, quantas vezes na minha adolescência, sabe, se tem uma coisa que eu me orgulho, né? A palavra de Deus diz que se a gente tiver que se vangloriar, que a gente se vanglorie no Senhor. Sabe, eu tenho um santo orgulho de ter passado boa parte da minha adolescência em cima das montanhas no interior do Maranhão, adorando. E muitas vezes, irmãos, eu descia da montanha, chegava em casa, por volta das 4 horas, às 5 horas da manhã, eu estava entrando em casa, vindo da oração, e muitas vezes meu pai estava vindo de alguma festa, de algum lugar bêbado, e eu estava ajudando ele a entrar em casa, e a minha mãe estava descobrindo mais uma traição, minha mãe estava descobrindo mais uma coisa horrível, decepcionante, e muitas vezes eu não podia olhar para o meu pai e pegar um bom exemplo, mas porque eu tinha amigos espirituais que estavam falando assim: Daniel, sexta-feira é vigília, sexta-feira é o monte, vamos lá. Cara, essas coisas incendiavam o meu coração. E quando eu olho agora para os meus amigos, a grande maioria deles são pastores, ou estão fazendo missões em algum lugar do mundo, ou estão fazendo algum tipo de profissão para a glória de Deus, mas todas aquelas pessoas que permaneceram juntos orando, deram frutos. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai te dar bons amigos. Os bons amigos, irmãos, não são apenas aqueles que você pode ouvir e falar com eles, mas são pessoas que te levam para Jesus. São pessoas que te empurram para a presença de Deus. Esses são os verdadeiros amigos que você deve caminhar. E eu quero declarar também que você vai ser um bom amigo para alguém. Quem chegar perto de você é como um carvão chegando perto de um outro carvão. Sabe, você vê que uma lenha não pode ficar sozinha. Quanto mais lenha tiver, quanto mais comunhão com Deus e com pessoas tiver, mais fogo. Tá bom? Tamo junto? Terceira lenha que eu quero te dar. Lembre-se das promessas de Deus. E mantenha o seu coração conectado com essas promessas. Irmãos, o que fez o coração de Abraão ficar incendiado durante décadas? Foi o fato de Deus ter falado para ele assim: eu sei que você tem 100 anos, eu sei que a sua esposa já é idosa e não pode ter filhos, mas sabe de uma coisa? Caminha comigo, porque eu te vejo como um pai de uma grande nação. E eu vou te dar um filho, e a descendência sua será como as estrelas do céu, vai ser como a areia do mar. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a promessa ficava demorando. O escritor de Hebreus fala que Abraão creu contra a esperança. Era impossível, ele ficava lá e de vez em quando ele tinha que se conectar com aquela promessa. De vez em quando Deus falava assim: Abraão, acorda aí, vai lá para fora, olha que noite linda, olha as estrelas. Talvez Abraão tinha passado boa parte daquela noite chorando, dizendo: talvez Deus se esqueceu de mim, talvez a promessa realmente não vai se cumprir. E Deus fala assim: olha para as alturas, você consegue contar essas estrelas? Assim serão os teus filhos. Quantas vezes? Quando Abraão passou por aquele momento difícil de separar do seu sobrinho Ló, que para ele deveria ser como um filho, Deus disse para ele: é melhor você se separar dele, vai ser complicado. E ele diz assim: Ló, então você pode escolhe para onde você quer ir. E a Bíblia diz que Ló olhou para aquelas campinas do Negueb e falou assim: essa terra deve ser maravilhosa. E ele foi para lá, mas por trás daquelas campinas estavam Sodoma e Gomorra. Deus em breve iria destruir aquela cidade. E Abraão então olha para um outro lugar, e Deus fala assim: para de olhar para a terra, faz uma coisa, olha para cima de novo, conta as estrelas. Você consegue contar? Não foca na decepção que você teve agora,
Não foca na traição que você teve agora. Lembra das minhas promessas. Quando você coloca os olhos na promessa de Deus, o fogo de Deus acende de novo no seu espírito. Por que Jesus passou por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento? Porque Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 2, que Jesus, ele sabia da missão que estava proposta. Ele sabia que se ele fosse fiel, Deus daria a ele as nações da terra, Deus daria a ele as nações como herança. Deus daria a ele o nome que estaria sobre todo nome. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aquela grande promessa do Pai, as grandes profecias, fizeram com que o homem Jesus falasse assim: vai valer a pena, eu vou continuar. Então quero dizer para você, lembre-se das promessas de Deus. Eu quero te dar uma dica. Muitas vezes, quando você não está conseguindo crer mais nas promessas de Deus, lembra dos últimos milagres que você viveu. Porque nós crentes, irmão, nós temos uma amnésia gospel, sabia? Sabe aquela pessoa, ela te pede oração, em nome de Jesus, eu preciso de um milagre, aí chora e você ora. Aí o milagre acontece. Ela não volta não, pode falar não. E aí fulano, como é que está? Deu certo, rapaz, tem uns 6 meses. E ela não compartilhou com você. Porque a gente tem uma espécie de amnésia. Né? Então eu quero te falar uma coisa, seja grato a Deus pelas coisas que você está vivendo. Compartilha com as pessoas essas coisas que você está vivendo, porque enche o coração das outras pessoas de fé e o seu também. Muitas vezes, quando eu tenho um desafio muito grande na minha frente, eu preciso me lembrar que Deus já fez aquilo na minha vida. Por que Ele não pode fazer de novo? Ele não é o mesmo Deus? Por que eu estou desanimado? Né? Agora, para ir para Moçambique, um investimento de milhares de reais. Eu falei, Senhor, será que é para ir mesmo? Aí Deus, e aquela vez que você foi levando 10 missionários? E aquela outra vez que você trouxe 14 pessoas de Moçambique? Eu não te dei o dinheiro para você pagar tudo. As coisas que Deus fez te ajudam a permanecer crendo naquilo que Ele vai fazer. Então, essas são as lenhas que eu quero compartilhar com você até aqui. Você pode dizer amém? Amém. Segunda função de um sacerdote. Vamos lá? Deus está falando com você? Amém. Posso continuar? Estamos juntos? Vamos lá, gente. Deus te chama para andar em santidade e integridade. Repete comigo assim: santidade e integridade. Olha o que a palavra de Deus aqui diz aqui em Levítico 6, versículo 10. O sacerdote deve vestir roupas de linho. E o sacerdote também deve vestir calções de linho por baixo. Ele vai retirar as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará de lado. Gente, o Senhor disse que a roupa dos sacerdotes devia ser de linho puro. Era uma roupa que se destacava no meio daquela 1.600.000 pessoas. Quando as pessoas olhavam para um sacerdote, ele resplandecia com aquele linho. Ele era diferenciado. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, sabe o que a tua mãe te fala? Você não é todo mundo. Deus te chama para estar nesse mundo, mas a tua roupa espiritual, ela deve ser diferente das outras pessoas. Você pode vestir a mesma calça jeans, você pode vestir o mesmo tênis, você pode usar o mesmo look, mas espiritualmente falando, quando alguém olhar para você, sacerdote ou sacerdotisa, elas precisam enxergar a glória de Deus. E só enxergam a glória de Deus, só resplandecem a glória de Deus essas pessoas que não apenas estão usando a roupa de linho por fora, porque muitas pessoas elas conseguem até enganar por um pouco tempo, né? Muitas pessoas elas passam uma aparência de religiosidade, uma aparência de sabedoria, mas quando você vai olhar na intimidade, não era bem aquilo. E é aqui que está o pulo do gato. Por que Deus se importava com a cueca do sacerdote?
Deus disse que os calções por baixo também tinham que ser de linho. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você veste primeiro? A roupa íntima ou a roupa externa? A roupa íntima vem primeiro, lógico. O que Deus está dizendo para nós aqui, simbolicamente através desse texto, é que a sua vida secreta, para mim, importa mais. A sua integridade no secreto, para mim, importa mais. Deus não quer apenas pessoas que têm uma aparência de crentes, eloquência de crentes, falam como se fossem crentes sábios. Deus está olhando para o seu íntimo e Ele sabe se sua roupa íntima é do mesmo linho que você está expressando para fora ou não. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério que Jesus, um dia, Ele foi questionado: Senhor, mas como a gente vai saber? Você está dizendo que vai ter gente boa e gente ruim, gente santa e gente que não é santa. E Ele disse assim: deixa eu explicar uma coisa para vocês. O trigo e o joio, eles estão crescendo juntos. E eles são parecidos. E vocês só vão saber quem é o trigo ou o joio quando meu pai jogar fogo. E quando esse juízo vier, quando a vida pesar, quando as circunstâncias pesarem, você vai ver quem é o verdadeiro e quem é o falso. Deixa eu te falar uma coisa, meus amigos. Nós estamos numa era perigosa, onde as redes sociais têm promovido pessoas que a eloquência é de linho, a aparência é de linho, a quantidade de seguidores é de linho, mas você deveria se preocupar muito mais se na intimidade aquela pessoa é um bom marido, ela é uma pessoa íntegra nas suas finanças, se ela prioriza os seus filhos. A nossa geração, ela tem que olhar os nossos referenciais. Eles deveriam ser escolhidos dessa forma, não apenas pela música que fez sucesso ou pela pregação que viralizou, mas pela vida secreta. Aquela pessoa tem autoridade para te ensinar alguma coisa sobre a vida secreta com Deus. E é lógico que muitas pessoas, sim, estão sendo levantadas por Deus, porque na sua vida secreta demonstraram fidelidade a Deus, e Deus está soprando muitos nomes, Deus está levantando muitos porta-vozes seus.